Olá, amigos. Vamos iniciar mais um programa AFIPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas especiais, dicas culinárias, dicas de educação e cultura, reportagens e muito mais para você. Fiquem aqui porque nós vamos promover agora um breve intervalo e voltamos já. O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe o professor Dr. Vladimir Silveira, especialista em direito administrativo com ampla experiência no setor do funcionalismo. Participa de várias comissões da OAB, Seção São Paulo, e também acompanha importantes órgãos que tratam do ensino acadêmico do direito no Brasil. Aproveite e confira mais essa entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. Como vocês observaram, o nosso convidado, o Dr. Vladimir Silveira, é um especialista em direito administrativo, professor e advogado atuante. É um prazer, Vladimir, em recebê-lo aqui no AFIPESP na TV. Porque, olha, nós estávamos realmente necessitados de promover uma entrevista com um especialista na área do direito administrativo. Exatamente aquela área que cuida dos interesses dos servidores públicos no âmbito do judiciário. Bom, uma pergunta que eu já quero começar, que já é motivo de muitas consultas de servidores nossos associados, sobre a licença-prêmio. Ela ainda existe, porque no âmbito da municipalidade ela deixou de existir, né? No âmbito federal também. Agora, no estado de São Paulo continua e existe uma tendência muito maldosa de suprimi-la. O que é que você me fala, Vladimir Silveira? Presidente Duarte, primeiro eu gostaria de dizer que é uma satisfação participar aqui desse programa muito prestigiado, né? Então, toda vez que for chamado, estarei aqui com vocês, conversando com esse excelente e extremamente bem informado público, né? E hoje, né, vocês me convidaram para falar um pouquinho de servidores públicos, é uma área que eu atuo há 20 anos, né? E realmente, né, a mídia, principalmente em época de eleição, coloca o servidor público, né, no corner, né, dizendo que ele é ocupado por todos os problemas que existem na nação, sem mostrar, né, todos os avanços e a relevância do serviço bem prestado que nós temos, principalmente no estado de São Paulo. Como já foi dito, o presidente sempre bem informado, né, infelizmente já perdemos no âmbito federal e no âmbito municipal a licença-prêmio. Aliás, com a reforma administrativa e previdenciária, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, muitos benefícios foram, né, suprimidos. A gente disse que o Estatuto Federal, né, sofreu um processo de emagrecimento significativo de vantagens. Eu mesmo sou servidor público federal, sou professor universitário, né, e constato isso no nosso dia a dia, né? Mas o estado de São Paulo ainda conserva importantes direitos, entre eles a licença-prêmio. A licença-prêmio, como o próprio nome diz, é um prêmio dado para aquele servidor que num período de 5 anos, né, sem nenhum tipo de falta, né, uma falta injustificada, né, e que não tenha sofrido, né, nenhum processo administrativo que leve a alguma punição, portanto, levando em consideração a assiduidade e também a correção daquele determinado servidor, né, o servidor ele recebe 90 dias, né, de férias, né, de licença, que ele pode gozar, né, mas em períodos ou integral, os 90 dias corridos, ou fracionado, de acordo com o artigo 213 dos servidores públicos do Estado de São Paulo, né, em lotes de 15 em 15. Né? Então, é normal, né, que os servidores façam essa divisão, esses lotes de 15 em 15. Né? O grande problema, né, é que muitos, no final, acabam não gozando desses 90 dias que vão arrecadando, né? E no final da carreira, muitos deles terminam sem utilizar, a bem da verdade, esses dias de licença-prêmio, né? Ou seja, dessa premiação que receberam por terem assiduidade e também correção na sua conduta do serviço público. Bem, eu ia interromper para lhe fazer uma indagação.
Eu recebi na Associação dos Funcionários Públicos um grupo de lideranças de servidores públicos que pleiteiam uma segmentação ainda maior da licença-prêmio. Ao invés de 15 dias, pudessem ter, assim, pequenos blocos para facilitar. Como é que você vê uma diminuição desse tempo para usufruir a licença-prêmio? Se é favorável ou contrário? Extremamente positiva a iniciativa. Mas aí precisa fazer uma alteração no Estatuto do Funcionário Público, que é de 1968. Exatamente. E já está reclamando aperfeiçoamento, não é verdade? É verdade, presidente. Essa modificação é necessária, mas sempre tomando cuidado para que nesse aperfeiçoamento nós não passamos a ter problemas, ou seja, a subtração de determinados direitos. Esse é um grande perigo. Aliás, esse é um grande perigo, porque eles aproveitam essa oportunidade para incluir coisinhas, casuísmos que prejudicam a categoria. Perfeitamente. O presidente está bem informado, sabe bem o que acontece nos bastidores políticos, né? Mas aperfeiçoar o documento que já existe, que é bom, né? Eu julgo o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, tanto é que ele é desde 68, então estamos aqui há 40, 50, quase 60 anos esse ano, né? Ou seja, é extremamente longevo, né? E vem, né, tratando de forma adequada, né, as questões relativas aos servidores públicos no Estado de São Paulo. Mas diminuir esses blocos de 15 para talvez blocos de 5, 3, ou talvez nem estabelecer um número, né? Permitir que os órgãos, dentro de cada uma das secretarias, de cada um dos órgãos da administração pública, possam, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua realidade, porque uma secretaria muitas vezes é muito diferente do que a outra. E um momento, uma está com mais funcionários, outra está com menos funcionários. Então, permitiria, inclusive, isso, a melhor qualificação dos servidores, porque eles poderiam utilizar esse período não para férias, né, mas para estudarem, para terem outras atividades, né, ou seja, para se qualificarem para o serviço público. Então eu vejo de uma maneira bem positiva e também tiraria o ônus, né? O presidente sabe que muitos servidores, quando chegam no final, estão com vários dias, né, às vezes meses, acumulado de licença-prêmio. E nesses casos, como eles não gozaram, nós entramos com ações, né, pedindo a conversão em pecúnia, que é algo que a Procuradoria sempre se opõe, mas que hoje já se encontra pacificado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então teria esse benefício, né? O Estado não teria que pagar com esse valor, porque eles teriam investido no servidor e o servidor teria usado da maneira que foi pensada a lei, ou seja, que ele pudesse usufruir, né, desse benefício, tendo em vista ele ter tido assiduidade e também correção no serviço público. Doutor Vladimir Silveira, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já. Olá, você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFPESP na TV. A AFPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931. Com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros mais gerais. Continue conosco. A AFPESP produz informação de qualidade com responsabilidade e credibilidade. Nós estamos entrevistando o Dr. Vladimir Silveira, especialista em Direito Administrativo. Doutor, eu recebo diversas reclamações, principalmente daqueles servidores públicos que ingressaram por conta de processos seletivos e adquiriram a estabilidade excepcional da Constituição no artigo 19 dos atos das disposições transitórias. Entraram no judiciário para fazer valer o direito de usufruir da licença-prêmio. Ganharam a ação e o Estado não paga. O que fazer? Esse é um grande problema que nós enfrentamos, né? Então, nós temos, como sabemos no Estado de São Paulo, né, os servidores são estatutários, temos os seletistas e temos também os chamados Lei 500. Né? Então, uma série de direitos, eles não têm o reconhecimento, muito embora a Constituição já tenha, né,
resolvido, na nossa opinião, isso há muito tempo, em 88 e em 89, na Constituição Estadual, mas mesmo assim esses servidores precisam, toda vez que eles vão discutir a sexta parte que os demais servidores recebem, eles precisam entrar, né, no judiciário. Quando eles vão discutir a licença-prêmio, eles também precisam entrar no judiciário e ganham. E aí a gente passa para o segundo ponto da pergunta, né, que é justamente ganhar e não levar, né? Infelizmente, né, a administração pública, até por uma questão de orçamento, né, ela paga, né, as suas dívidas através dos famigerados precatórios, né? O advogado dessa área é assim, a gente vai no judiciário, mas a gente também vai na Câmara de Deputados e no Senado, porque a gente precisa combater com muito cuidado esse gigante que é o Estado em todas as suas dimensões, né? E hoje está melhor do que foi no passado, mas óbvio, a gente vai lutar para que no futuro a gente esteja em 2018 pagando 2017, que esse é o grande ideal dos advogados, né, e do conceito de cidadania, né, que tem que valer, né, para todo mundo. Eu tenho um amigo que é advogado e então ele me contou assim, uma curiosidade, até é uma coisa assim muito engraçada, né? Falou que recebeu um grupo de servidores públicos preocupados com o precatório, o futuro precatório, né? Aí o advogado, não, nós podemos fazer um contrato da seguinte maneira, qual geração você quer que receba o precatório, porque os meus honorários serão baseados nessas gerações. Quanto mais longo, menor vai ser o pagamento dos meus honorários. Mas chega a ser desse jeito mesmo? Exatamente. Se a gente parar para analisar, né, ou seja, eu estou recebendo hoje precatórios que, na verdade, né, eu estava, né, ou seja, na faculdade de Direito, meu avô advogando, eu ainda como estagiário, e eu recebo alguns, né, desse período. E outros ainda estão para receber, né? Outros ainda não foram quitados totalmente, porque antes do Plano Real, nós tínhamos aquela história, né, ou seja, de pagar o valor nominal do precatório. E a gente entrava com pedido de insuficiência de depósito e nunca terminava, né, por conta do processo inflacionário. Esses precatórios até hoje são controvertidos, né? E porque no primeiro momento nós entramos com pedido complementar, o Supremo disse que tínhamos que entrar, na verdade, com um novo precatório, né? Existe sempre discussão em relação a índices, né? É interessante que a Fazenda Pública, né, ela se beneficia de não ter pago na data, então se mudou a tabela do tribunal, ela quer se beneficiar, ela chega a usar o argumento que não existe coisa julgada em relação a índice, né? Que é um absurdo, porque na verdade se ela tivesse pagado no passado, ela teria pago mais caro. Aí ela se beneficia da mudança da tabela por não ter pago, né? Mas são várias questões que nós enfrentamos no dia a dia, né? Não é fácil a briga com o Estado tem um poder enorme, né? Basta ver a diferença, né, são as varas da Fazenda Pública para a estrutura que tem execuções fiscais, né? Ou seja, é totalmente diferente onde o Estado paga e onde o Estado recebe, né? Mas mesmo assim a gente continua insistindo, a gente continua batalhando com alegria, com força. Muitas vezes a gente se frustra, por exemplo, a gente paga, né, filhos e até netos dos nossos clientes, né, mas a gente fica contente quando eles efetivamente recebem, né? E como eu também recebo honorários que eram para ter sido pagos no passado para o meu avô. Fora essas ações que nós já falamos sobre elas, quais são as outras ações importantes e de interesse dos servidores? Olha, nós temos uma série, né, de ações e que pegam determinadas categorias, né? Porque nós temos algumas legislações que são específicas para determinadas categorias, mas temos também ações que são gerais, né? Que a gente consegue trabalhar no âmbito da administração pública para todos os servidores. A revisão geral anual diz respeito à perda do poder aquisitivo. Portanto, a perda do poder aquisitivo numa determinada área, por exemplo, São Paulo, né, ela foi para todos os servidores públicos. A inflação sentida, né, é igual para todos. Portanto, se foi concedida por Tribunal de Contas do Estado... Que vai ser o paradigma. Exatamente, presidente. Exatamente. Ela tem que ser estendida para todos os servidores do Estado de São Paulo. Nós paramos aqui. Obrigado, doutor Vladimir Silveira, pela sua participação. Presidente Duarte, é um prazer e fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Até mais, telespectador, e continue com o programa AFPESP na TV.